Gente, que saudade de vocês. Hoje eu desafiei a equipe de comunicação a dar um passo além, a ir um pouco além do que eles já estão indo. E eu pedi para eles colocarem uma câmera aí de frente para vocês, porque eu estava com saudade do rostinho de vocês, queria vê-los, queria tentar ao máximo estabelecer uma interação mais próxima com vocês. E de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado, porque eu estou com uma tela aí da igreja, do meu lado aqui, para ver vocês. E eu creio também que algumas coisas Deus vai repartir com vocês. Eu preciso, então, vê-los para isso, ok? Então, nós estamos aprendendo, gente. Estamos aprendendo, crescendo. E eu quero desafiar você realmente a abrir teu coração, né, para esse novo momento, para essa nova estação, para esse novo tempo, que vai envolver também esse desenvolvimento tecnológico, né, tudo aquilo que Deus está nos dando a oportunidade de viver. Então, eu quero que você abra teu coração e esteja com ele muito aberto, porque Deus vai derramar de diversas formas. E hoje eu creio que ele tem algo especial para derramar sobre a sua vida. Você pode dizer um amém aí com a sua mão para eu ver? Amém. 1 Samuel, capítulo 17, verso 38, diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero colocar diante do Senhor esse tempo que é profético nas nossas vidas, essa estação que é única, singular, específica, nunca vivida antes. E eu quero, em nome de Jesus, declarar a unção que quebra todo jugo, a unção, ó Pai, que estabelece o propósito, que estabelece a consciência de quem somos, que estabelece, Pai, realmente a conexão entre o céu e a terra, que esteja sobre nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus. Venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, venha sobre a tua igreja nessa hora. Eu declaro, Pai, que cada um dos teus filhos que aqui vieram nesta hora, que estão, ó Pai, conectados conosco pela internet, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, serão tocados pelo teu Espírito. Hoje é um dia de repartirmos algo do céu, ó Pai, que o Senhor tem para liberar sobre os teus filhos, e isso vai acontecer para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, toda hora que eu falar um amém, você vai levantar a mão, porque eu não te ouço, só para eu saber que você está aí. Amém? Aí, vamos. Glória a Deus. Queridos, como nós temos já falado, vivido e presenciado, nós estamos de fato numa nova estação, um novo tempo, é um novo momento de Deus para as nossas vidas, uma realidade nunca vivida antes. E o Senhor realmente tem nos dado a oportunidade de entrar nesse propósito, nessa caminhada, nesse caminho que Ele tem nos apresentado. E o nosso coração tem realmente sido enchido de tamanha expectativa para aquilo que Deus quer ainda liberar sobre nós. E eu realmente acredito do fundo do meu coração que tem muito mais de Deus para ser liberado sobre as nossas vidas. Tem muito mais de Deus para ser realmente confiado a mim e a você, para vivermos esse novo tempo, para vivermos essas novas realidades, para desfrutarmos desse avivamento tão esperado que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero viver avivamento, eu sei que você quer viver avivamento, e nós viveremos avivamento. E aqueles que estiverem com os corações totalmente envolvidos na presença dele, realmente receberão coisas que nunca imaginaram receber antes. E eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus.
Se você está aqui, se você está conosco, realmente é um tempo que Deus está liberando algo sobre a sua vida, é um tempo que Deus está destinando algo dos céus para a terra sobre você. E se você realmente se conectar com o todo de Deus, não tem como você não ser tocado. E quando você é tocado por Ele, as coisas se transformam, a nossa vida se transforma. A realidade de um homem, de uma mulher antes de Jesus é totalmente diferente quando passa por Jesus, quando passa pela cruz, quando passa pela redenção, quando passa por um toque específico de Deus. Foi assim que aconteceu com Saulo quando se transformou em Paulo. Um toque de Jesus transformou a realidade de um homem perseguidor da igreja, assassino, em um maior apóstolo em termos de expansão que a igreja já viu e já teve. Esse é o toque do eterno, esse é o toque de Jesus na minha e na sua vida. Nós precisamos desejá-lo, nós precisamos almejá-lo, porque um toque dele nos transforma de água para vinho, um toque dele nos transforma do dia para a noite. Quando somos realmente tocados por ele, nós entramos numa nova realidade, numa nova dimensão. Agora, o que determina o toque de Jesus na minha e na sua vida? Nós precisamos estar abertos para isso. Jesus está disponível para todos, Jesus está disponível para mim, Jesus está disponível para todos vocês que aí estão, para todos aqueles que estão conectados conosco, Jesus está disponível. O que determina uma pessoa ser tocada de uma que talvez não seja tocada? É claro que não tem a ver com Jesus, tem a ver com o coração da pessoa que quer ser tocada. E nós precisamos ser pessoas tocáveis, aqueles que realmente estão disponíveis para serem tocadas. Não é necessidade apenas, não é somente sabermos que precisamos do toque, nós precisamos de um coração que realmente mostra para Jesus: eu estou disponível para receber o seu toque, eu estou disponível para receber a sua unção, eu estou disponível para receber realmente algo do céu na minha vida, e não importa o que eu tenha que fazer, eu farei para demonstrar ao Senhor o quanto eu o quero, o quanto eu o desejo. Amém? É isso que Deus está liberando sobre nós nesse tempo. E, queridos, o que tudo isso que eu falei até agora tem a ver com esse texto? Pois bem, eu quero falar algo para você, porque eu creio que Deus destinou esse dia para repartir algo com você, específico. E se o teu coração estiver preparado, será liberado sobre a sua vida em nome de Jesus. Esse momento do texto que lemos fala da história, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia, quando Davi derrota o grande gigante Golias. Mas antes de ele ir até o campo de batalha, ou ele realmente se colocar à frente do gigante, Saul, o rei de Israel até então, lhe dá toda a sua vestimenta, toda a sua vestimenta de general, ele dá para Davi ir até o gigante e lutar com aquela vestimenta. E nós já ouvimos tantas palavras a respeito disso, tantas coisas a respeito disso, que nós não devemos vestir a roupa do outro, que nós não devemos andar com aquilo que é roupa do outro nas nossas vidas, e tudo isso tem um fundo de verdade, tem uma realidade, tem um princípio. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Que nós devemos andar na nossa própria capacidade, com os nossos próprios mantos. Nós já ouvimos diversas coisas a respeito desse texto, queridos. E tem o seu lado de verdade quanto a isso. Mas, queridos, se você continuar o texto, Davi derrota o gigante. Ele destrói o gigante, corta a cabeça do gigante, com a funda, com pedras. Eu e você conhecemos a história. E logo depois a Bíblia diz, no capítulo 18, que Davi, ele estabelece uma aliança com um filho de Saul. E a Bíblia diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi
pois se tornara o seu melhor amigo, Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi como sua túnica, até a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Será que o problema está no fato de eu receber algo de alguém? Será que o problema está no fato de eu receber o manto de alguém? Nós olhamos aqui que Davi não se adequou ao manto de Davi, a armadura de Saul, mas logo depois ele recebe de Jonatas a sua armadura, a sua vestimenta, a sua espada, o seu arco, e a Bíblia deixa claro que Davi recebe isso e fica com isso. Então, onde está o problema? O problema está no fato de recebermos algo ou não de alguém? É claro que não. E às vezes a gente pode olhar um texto como esse e falar assim, não, eu tenho a minha própria identidade, a minha própria maneira de viver, eu não posso olhar para ninguém. Então, é claro que isso tem um fundo de verdade, mas há algo da parte de Deus, sim, que Deus coloca sobre pessoas, sobre homens dele, que é para ser repartido comigo e com você, também é verdade. E nós precisamos estar conectados, porque às vezes Deus vai usar pessoas para repartir algo conosco e de repente nós caímos na máxima de que não precisamos receber disso ou daquele, porque nós temos a nossa própria realidade de vida, a nossa própria maneira de viver e o nosso próprio manto. Não, nós vemos aqui em poucos versículos de distância, Davi rejeitando a armadura de Saul, mas recebendo a de Jonatas. O que isso tem a ver com esse tempo, queridos? O que isso tem a ver com essa realidade espiritual que Deus está nos permitindo viver? Nós, sim, quando olhamos para a realidade de Davi, rejeitando ali, não se adequando à armadura de Saul, nós vemos ali uma necessidade, sim, e é verdade, de uma identidade muito bem firmada, de uma singularidade em quem Davi era, e a necessidade que eu e você também temos, querido, de termos a nossa própria identidade, de termos a nossa consciência, de termos a consciência de quem somos em Deus. Queridos, antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos de fato, de verdade, sabermos quem somos. É uma realidade, porque sim, tem muita gente querendo andar na unção do outro, querendo andar na realidade do que o outro faz e abdicando da sua própria identidade. Primeiro, nós somos firmados na nossa identidade para depois podermos estar aptos para receber, inclusive, o que Deus quer derramar a partir de pessoas sobre a nossa vida. Porque senão, vamos recolher a identidade do outro ou tentar recolher a identidade do outro e isso nunca vai caber em mim e você. Vamos ser pessoas estereótipas, vamos ser estereótipos de alguém, vamos ser a imagem somente de alguém, mas não vamos fluir em quem somos. E sim, precisamos saber quem somos primeiramente. Então tem a ver com a minha, a sua identidade. Não é uma verdade isso, é uma realidade isso. Não queira receber uma unção para fazer se você ainda não está preparado no ser, se você ainda não sabe quem é, porque inclusive aquilo que pode ser derramado sobre você para fazer pode corromper o seu coração ao ponto de você se desviar, e foi isso que aconteceu com Saul. Ele recebeu um manto de autoridade, mas ele não tinha a sua identidade muito bem firmada. O seu caráter não era muito bem estabelecido. Logo, a unção que lhe caiu sobre os ombros lhe deu autoridade, mas corrompeu quem ele era ou quem ele imaginava que era. Precisamos ter a nossa singularidade em Deus. Precisamos, sim, ter o nosso coração voltado para Deus, cientes de que Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas, independente do que precisamos ou independente do que venhamos a fazer para Ele. Mas, mais do que uma consciência, queridos, de identidade, que isso eu entendo que é o primeiro passo, já temos ouvido falar tanto sobre isso. Sabe o que Davi rejeita? Davi rejeita aquilo que Deus já havia rejeitado. Davi rejeita aquilo que Deus já havia desprezado. A Bíblia fala que Saul, ele foi desprezado por Deus, ele foi rejeitado por Deus.
Por quê? Porque Deus é mau, porque Deus é ruim, Deus rejeita pessoas? Não. Porque Saul pecou, porque Saul foi corrompido pelo manto de autoridade que caiu sobre os seus ombros. Saul foi comprometido na sua identidade porque ela não era muito bem firmada. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Saul matar todos os amalequitas, o rei, o gado, e ele faz parcialmente isso e volta com o rei vivo e volta com alguns animais. E quando Samuel vai confrontá-lo, porque Deus diz, eu desprezei Saul, ele não me obedeceu, Samuel vai confrontá-lo e ele diz, não, eu só fiz isso por alguns motivos. O povo queria muitos animais, então, para eu não ficar mal na fita com o povo, isso é alguém que não sabe quem é, ou seja, é conduzido pela opinião dos outros, por aquilo que vai receber dos outros, se vai ser aceito, não vai ser aceito pelos outros. Então, ele comprometeu a sua posição, ele comprometeu a sua própria, o seu próprio manto sacerdotal ali de rei que ele recebeu da parte de Deus, ele comprometeu no momento que desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que ele foi rejeitado pelo Senhor. Capítulo 15, verso 10 diz assim, então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Daí no capítulo 16, quando Deus já quer estabelecer um novo rei, a Bíblia diz assim, que o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Queridos, no momento em que Davi não toma a armadura de Saul, muito mais do que simplesmente não se adequar àquela realidade, ele rejeita aquilo que Deus já havia rejeitado. E nós não podemos colocar sobre nós, queridos, aquilo que Deus não quer que esteja sobre nós. Nós não podemos colocar sobre nós aquilo que já foi rejeitado por Ele. Aquilo que Deus já desprezou. Receber de alguém aquilo que Deus já não valida mais. E hoje estamos diante de tantas coisas por aí, por causa da internet, inclusive. Não temos conexão com essas pessoas, não sabemos quem elas são de fato e de verdade. E às vezes ficamos nos colocando numa posição de receptividade de coisas que nem sabemos se é o que Deus quer liberar sobre nós. Então, o manto de Saul, e eu quero colocar aqui como manto, né, a roupa, a armadura, o manto de Saul não era para Davi. Não era, por quê? Porque Deus já havia rejeitado. Deus já o havia rejeitado. Guarda isso aí com você. A minha imagem para a igreja aqui saiu. Não sei se o problema é aí ou é aqui. Ouvindo, vocês estão me ouvindo normalmente, né, gente? Pessoal aí da transmissão, por favor, me fale. Escreva aí. Tudo certo. Então, vamos continuar. Vamos ver se a imagem aqui, para mim, de vocês, ela retorna. Então, gente, não receba aquilo que Deus não quer que você receba. Não se abra para aquilo que Deus rejeitou. E como eu vou saber disso, pastor? Você precisa de conectividade com o Espírito. Você precisa de relacionamento com o Espírito. Você precisa estar aberto para Deus realmente te compartilhar aquilo que é dele para a sua vida. Existe sim algo que Deus transfere para as nossas vidas a partir de pessoas.
mantos que às vezes Deus colocou sobre pessoas que Deus quer transferir para nós. Mas nós não podemos receber algo de alguém que Deus já rejeitou. E foi isso que aconteceu naquele episódio em que Saul quis colocar. Sim, Davi já tinha sido ungido como rei de Israel, ou seja, ele seria o próximo rei depois de Saul, sim. Mas aquele manto, aquela armadura, aquela realidade tinha sido rejeitada por Deus. Agora, legalmente, pela trajetória normal do estabelecimento de novos reis, quem seria o novo rei de Israel? Quem tinha a legalidade para ser o novo rei de Israel? Era o filho de Saul, Jonatas. E ao contrário de Saul, o coração de Jonatas não foi comprometido. Ao contrário de Saul, o coração de Jonatas não foi corrompido. Ele tinha algo da parte de Deus para repartir legalmente aqui na terra, inclusive, para Davi. Ele tinha algo da parte de Deus para ser transferido para Davi. Por quê? Porque o coração dele não tinha sido rejeitado por Deus. E porque humanamente ele tinha uma legalidade de autoridade para transferir isso para Davi, porque ele era o sucessor direto do trono por ser o filho primogênito de Saul. E a Bíblia diz que o coração de Jonatas se linkou ao coração de Davi. Olha aqui para mim, gente. Tem algo que Deus quer transferir. E que sim, em algum momento ele vai usar pessoas para isso. Mas precisa haver uma conectividade primeiro dessa pessoa com Deus. Que era o caso de Jonatas, ele estava com o coração puro, porque a Bíblia diz que quem subirá ao Monte Santo de Sião? Os que têm mãos limpas e coração puro. Jonatas tinha esse coração puro. Esse coração puro tinha algo para transmitir para Davi. A Bíblia diz que o coração de Jonatas se linkou ao coração de Davi. A alma de Jonatas se conectou à alma de Davi. Queridos, essa transferência, essa impartição, isso que às vezes Deus vai fazer através de pessoas, só acontece quando existe essa conexão plena entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, entre o meu coração e o coração daquele que Deus quer usar para repartir algo para a minha vida. Você já parou para pensar por que a maioria, vamos pensar de forma natural, por que a maioria dos filhos de empresários, mega empresários, eles normalmente não continuam o legado do pai, da forma como o pai construiu a empresa. Normalmente um filho, muitas vezes isso acontece, você há de concordar comigo. O filho recebe uma herança de um pai que construiu um grande império, e esse filho, muitas vezes, compromete tudo aquilo que foi construído. Sabe por quê? Porque ele simplesmente está recebendo algo porque era legalmente humano ele receber. Humanamente falando, era de direito, mas o coração dele não se conectou de tal forma ao coração do pai, ao coração daquele projeto, à ideia daquele projeto. Então ele não absorveu interiormente tudo aquilo que havia no coração do pai. Logo, ele continua porque simplesmente ele é o herdeiro legal, mas ele não tem aquele DNA, ele não tem aquele coração realmente que o pai tinha. Logo, aquilo para ele é só algo que o pai construiu, ele não teve trabalho nenhum. Espiritualmente, isso não é muito diferente, gente. Não é muito diferente. Um filho natural, para receber um manto, inclusive do seu pai natural, ele precisa se conectar ao coração do pai de tal forma
ao ponto disso ser transferido. Precisa ser uma realidade do pai para o filho e também do filho para o pai, para que isso seja algo constituído no mundo espiritual. É por isso que a Bíblia diz que há necessidade do coração dos pais se converterem aos dos filhos e dos filhos aos pais. Porque senão é só mais um filho de pastor, como eu fui por muito tempo. Senão é só mais um filho de um cristão que viveu na igreja durante toda a vida. Não, nós precisamos de uma conectividade espiritual, de uma conexão espiritual, para que de fato aquilo que é dos céus seja liberado sobre a terra, a partir da minha vida para os meus filhos espirituais, e de mim como filho espiritual, receber dos meus pais espirituais aquilo que Deus está liberando, aquilo que Deus quer liberar. Precisa que os corações, tanto dos pais como dos filhos, sejam corações puros. E o coração de Jonatas era um coração puro. E o que denuncia, o que deixa claro um coração puro, querido, quando aquilo que é direito meu, legal, eu estou disposto a distribuir. Quando aquilo que Deus me deu, eu estou disposto a repartir, independente se eu não vou ficar em evidência, independente se eu não vou ficar no trono, independente se eu não vou ficar sendo mostrado para todas as pessoas da terra quem eu sou, independente de qualquer coisa. Eu tenho algo da parte de Deus que não é para mim, é para alguém, eu preciso transferir. Jonatas tinha esse coração, queridos. Jonatas tinha esse coração. Jonatas tinha esse coração, querido. Ele era o herdeiro legal do trono. Mas porque o coração dele, presta atenção, queridos, o coração dele se conectou de tal forma ao coração de Deus, que ele olhou para Davi e falou assim: esse manto não é para mim. Está sobre mim, legalmente está sobre mim, mas eu quero transferir para você. Só os de coração puro receberão e tocarão essa geração, queridos. Você quer tocar a sua geração? Você vai precisar ter um coração puro como o de Jonatas. Mesmo sabendo que você poderia estar à frente, mesmo sabendo que você poderia estar em evidência, você entendeu da parte de Deus que aquilo não era para você, é para o outro. Então você divide, você não tem problema com isso, porque a tua identidade está muito bem firmada. E ao contrário de Saul, a identidade de Jonatas estava muito bem firmada. Ele poderia, se alguém poderia realmente tentar se debater para não perder o que ele tinha de direito legal, era Jonatas, mas ao contrário, ele se conectou aos céus e viu que era Davi o próximo rei, e transferiu para Davi essa legalidade natural no momento em que ele entregou para Davi o seu manto, entregou para Davi as suas vestimentas, porque ele tinha um coração puro, um coração puro. Queridos, só vai tocar essa geração quem tiver um coração puro. Quem estiver disposto a perder para que o reino ganhe. Quem estiver disposto a diminuir para que ele cresça. Tudo parece que é para mim, tudo parece que é comigo, mas eu estou disposto, inclusive, a receber de Deus para dar para outro, porque você, de repente, só vai ser um canal para abençoar alguém, para eles ter aquilo que talvez um dia você quisesse ser, mas você foi fundamental no processo, porque você entregou para alguém aquilo que estava sobre você, mas que você entendeu que o reino é maior, que o que importa é que o reino se expanda, que o que importa é que o nome de Jesus cresça. E esse era o coração de Jonatas. O coração de Jonatas era um coração de alguém que estava disposto a dar, inclusive ciente de que ele perderia o que lhe era de direito legal. Só vai tocar essa geração, só vai tocar o avivamento, só vai viver o avivamento quem tiver um coração como o de Jonatas, querido. Que entender que o reino é maior do que nós mesmos.
que entender que o reino é maior do que eu mesmo. Saul, ao contrário de Jonatas, construiu um monumento em honra a si mesmo. Ele era tão perturbado, tão frágil na sua identidade, querido, que ele precisava deixar evidente quem ele era, que ele precisava mostrar para todo mundo quem ele era. Vamos construir um monumento que seja para o meu próprio nome. Jonatas não tinha o coração. E olha aqui, eu quero fazer um parêntese aqui, presta atenção nisso. Jonatas era filho de Saul, alguém totalmente corrompido, que foi corrompido, que se corrompeu na trajetória. Havia um fútil legado de Saul para Jonatas, mas Jonatas interrompeu esse fútil legado. Olha aqui, a história do seu pai, a história da sua família, a história ruim que de repente você possa ter vivido, não precisa ser a sua história. Deus escreve uma nova história a partir do momento em que você se rende a Ele, se conecta a Ele, para realmente a vontade dEle se estabelecer sobre a sua vida. Se o teu pai não foi um pai presente, se o teu pai não transmitiu algo que realmente deveria ter sido transmitido para a sua vida, da parte de Deus, isso está disponível. E nessa hora eu declaro que todo fútil legado familiar que você recebeu está quebrado em nome de Jesus, porque você tem mãos limpas e coração puro. Há algo de Deus para ser liberado sobre você hoje, querido. Há algo de Deus. E houve uma conexão entre Davi e Jonatas. E espiritualmente aquilo teve um significado. Jonatas estava dizendo para Davi, eu estou te dando, sou eu quem tenho a legalidade. Meu pai já foi estabelecido como rei. Eu era o sucessor, sou eu. Então, quem é o próximo depois de Saul? Sou eu, não é você, Davi, mas eu transmito, eu dou a você, porque não importa a minha vontade, não importa o que eu penso, não importa o que eu quero, não importa o que eu idealizei para a minha vida. O que importa para mim é fazer a vontade de Deus, e ele me disse que é você o próximo rei. Jonatas sabia disso, queridos. Só vai tocar essa geração quem tiver um coração como o de Jonatas e como o de Davi, porque a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A conexão entre Davi e Jonatas foi tamanha, queridos, que espiritualmente Davi recebeu aquilo que era de Deus para a vida dele, mas que foi transmitido por um homem que legalmente tinha essa autoridade. Então não tem problema a gente receber manto de ninguém, desde que seja de Deus para nós, desde que Deus não tenha rejeitado, desde que Deus realmente tenha algo da parte dele para ser transferido para nós por meio de pessoas. Agora, quando não é estabelecido a honra, queridos, quando não é estabelecido essa conexão, isso não é transferido, isso não é impartido, isso não é estabelecido. Nós precisamos do coração de Davi, do coração de Jonatas, para que isso seja estabelecido. Há uma geração para ser tocada pelo Espírito de Deus. Só aqueles que têm mãos limpas e coração puro receberão isso. Se Deus te deu algo, se Deus te colocou algo, isso precisa servir o reino. Isso precisa ser evidenciado em pessoas. Deus pode ter te entregado algo que para você possa ser o mais simples. Como, por exemplo, querido, vou dar um exemplo aqui, talvez dos mais simples que eu poderia dar. Deus te deu um talento. Isso precisa servir pessoas. Eu nem tinha pensado sobre isso, mas exemplos como esse, nós temos necessidades aí, por exemplo, como igreja, como no Ministério de Comunicação, e de repente eu tenho algo que não é meu, porque nada veio de mim.
tudo veio de Deus. E eu acho que é para mim, não, eu quero um monumento para mim, eu quero o meu negócio, eu quero a minha empresa, eu quero que apareça o meu nome, eu quero que apareça a minha placa. Não, isso é para o reino. E, de repente, como pastores, a gente tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, ajuda a comunicação, ajuda o Ministério do Serviço para que as pessoas sejam tocadas, para que as pessoas sejam alimentadas, para que aquilo que de Deus está para ser liberado realmente aconteça. Até quando ficaremos sentados nos bancos das igrejas sem realmente transmitir? Porque, não, quando eu tiver a capacidade, a unção, for chamado, não. Dê aquilo que você tem. Aquele menininho na história da multiplicação dos pães e dos peixes, ele deu o que ele tinha. E Deus alimentou uma grande multidão. Pastor, eu não tenho tempo, eu tenho que ter tempo para minha família. Se você não tem tempo para sua família, se você não tem tempo para o reino de Deus, alguma coisa você está fazendo de errado, querido. Porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo da terra, para todo propósito. Se é propósito de Deus, você cuidar da sua família, tem tempo. Se é propósito de Deus você trabalhar, vai ter tempo para isso. Se é propósito de Deus você multiplicar o reino dele, fazer discípulos, tem tempo para isso. Agora, a geração que vai tocar, as pessoas que irão tocar essa geração, serão aquelas que têm coração puro e mãos limpas. A minha preocupação é servir o outro. A minha preocupação é dar para o outro. A minha preocupação, Davi, o que importa é a vontade de Deus. Se Ele te escolheu, eu estou aqui para servir você. Eu sou o herdeiro legal, mas eu dou a você. Eu entrego a você. Nós temos uma geração para conquistar, nós temos uma geração para ganhar. Eu estou preocupado com o quê? Em fazer um monumento ao meu próprio nome. A geração de Saul está caindo por terra, a geração de Saul está ficando para trás, a geração de Saul está perdendo, queridos. Deus já rejeitou a geração de Saul, ele está olhando para a geração de Davi, ele está olhando para aqueles que têm mãos limpas e coração puro, ele está olhando para aqueles que têm disponibilidade realmente de coração para servir e fazer o nome daquele que verdadeiramente deve ter o nome grande, Jesus Cristo. Mãos limpas e coração puro. Queridos, eu nem peguei essas informações, vamos ter aí bazar daqui a pouco. A gente não tem que... Ninguém me falou isso, eu só estou falando, tá, gente? Ninguém me falou, ninguém caguetou ninguém, nenhum pastor chegou para mim, pastor Marcelo, você precisa de uma pregação. Eu só estou fluindo naquilo que eu acho que o Espírito está conduzindo aqui. Vamos ter bazar, não temos que ficar pedindo, pelo amor de Deus, ajuda. O que é isso? Está na hora de a gente realmente ter o coração de Jonatas. O que eu tenho é para servir, o que eu tenho é para dar, o que eu tenho é para contribuir. Qual é o propósito? Qual é o propósito dessa igreja se não fazer o nome de Jesus grande? Qual é o propósito dessa igreja se não ganhar almas, se não realmente discipular pessoas, amadurecê-las ao ponto de elas se tornarem também discipuladores de outros? Esse é o propósito. Qual é o propósito de estarmos aqui? Entendermos a vontade de Deus, compreendemos os planos de Deus. Há algo maior do que nós mesmos, há algo maior do que um monumento erguido ao meu próprio nome. É o reino dele, é a vontade dele. Então, o que eu tenho para dar para que a tua vontade se estabeleça, para que a geração de Davi aconteça, para que o tabernáculo de Davi seja estabelecido, para que a adoração na terra realmente seja realidade, para que a glória encha essa terra como as águas cobrem o mar. O que eu posso fazer? Ter mãos limpas e coração puro. Eu estou aqui para servir o Senhor. É para isso. Pastor, mas o que eu queria era outra coisa. O que eu queria era estar aí com vocês nos Estados Unidos. Pois bem, o que eu queria era estar aí com vocês no Brasil agora.
Era o que eu queria. É o que minha alma quer. A gente sempre pensa que a grama do vizinho é melhor, que a realidade do outro é melhor, que se eu tivesse aqui ou lá era melhor. Pois bem, a minha alma clama por estar aí com vocês, como igreja, como pessoas, na minha casa, na minha cama, é isso que a minha alma clama. Mas e o que eu vou fazer com isso? Me conectar a Deus de tal forma que eu entenda o que Ele quer, porque o que importa é o que Ele quer, queridos. É o que Ele quer. Então vamos parar de se debater nas nossas próprias coisas, na nossa própria tentação de construir um monumento a nós mesmos. Vamos nos despir de nós mesmos para que Ele cresça. Esse coração é o coração dessa geração. Olha aqui. O avivamento não vai acontecer com a geração de Saul, vai acontecer com a geração de Davi, de Jonatas. Davi é só aquele que, Jonatas é só aquele que está transmitindo uma nova realidade, um novo tempo, uma nova estação. Os Saul serão rejeitados, mas Deus está olhando para você como a futura geração, ou como esta geração de Davi, que tem mãos limpas e coração puro, que são homens e mulheres segundo o coração de Deus, e que a única coisa que é importante para todos nós é que realmente a vontade dele se estabeleça. Queridos, esse coração vai nos permitir viver coisas inimagináveis, coisas que nunca chegou na mente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Deus quer transferir algo. Eu creio que hoje é isso que Deus quer fazer. Deus quer transferir algo. Mas para quem? Para quem tem coração puro. Para quem realmente está entendendo o propósito e o chamado de Deus, para quem está entendendo o tempo, para quem para de se debater com a tentação dos monumentos a si próprio, do monumento ao eu, ao ego. Não importa mais isso. Deus está levantando uma geração diferenciada, com o coração realmente voltado para Ele, com o coração realmente voltado para o seu reino, com o coração realmente voltado para aquilo que verdadeiramente importa. Você é a geração de Davi. Você é a geração de Davi. Você é a geração que Deus está contando para ganhar esse mundo, para estabelecer o grande, maravilhoso avivamento que Ele tem prometido. Você é aquele que vai se conectar de tal forma à vontade de Deus para esse tempo, que nada mais vai te importar. O que vai te importar somente é que a vontade dEle seja estabelecida. Você é essa geração, amém? É o que Deus está dizendo. É o que Deus está nos dando a oportunidade de viver. De sermos essa geração que realmente está com o coração totalmente rendido a Ele. Preocupados simplesmente com Ele. Tem coisas na sua vida que talvez seja para ser transferido para outros. Tem coisas na minha vida que talvez seja para ser transferido para outros. E às vezes, antes de recebermos algo, olha aqui para mim, o Senhor nos convida a transferir. Jesus não responde necessidade. A Bíblia diz que todas elas seriam supridas. Já está escrito. Jesus responde adoração. Jesus responde sacrifício. Jesus responde rendição, quebrantamento. Jesus responde.
corações puros. Espiritualmente é um tempo novo de Deus para as nossas vidas como igreja. O Senhor está nos chamando a um tempo de maturidade, queridos. Um tempo de maturidade, aonde nós deixamos de nos importar conosco mesmo, para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça. É para esse tempo que o Senhor está nos chamando.